Bom dia a todos. Queria iniciar fazendo um agradecimento especial a toda a imprensa que no dia de ontem, um dia muito difícil para todos nós, para todos da cidade de São Paulo, de perder o nosso irmão Bruno Covas e a cobertura de vocês para poder compartilhar com toda a cidade, todo o país, esse momento de perder esse grande líder, não só aqui da cidade, mas um líder nacional. Nossos mais profundos agradecimentos a todos vocês. E já me desculpar que ontem muitos tentaram falar comigo, mas eu realmente não tinha condições de estar falando, até pela correria, uma série de coisas para poder providenciar. Hoje a gente inaugura aqui mais esse megaposto, é o 8º, que são 8 na cidade de São Paulo, que está fazendo a vacinação das grávidas e puérperas acima de 18 anos, que é algo muito importante. A gente fez ali a vacinação de 2 mamãezinhas, né? Então, além de ter a vida da mamãe, tem ali dentro pelo menos uma vida. E a vacina é que salva vidas. Então, o momento de vacinar as grávidas e puérperas é além da importância dessa ação importante de vacinar. A gente tem amanhã o início da vacinação dos motoristas e cobradores da rede de transporte coletivo da cidade de São Paulo, que acontecerá nas UBSs, nos nossos megapostos e também em alguns terminais de ônibus. A Secretaria, se não divulgou, já vai estar divulgando. A vacinação continua de uma forma bastante intensa, lembrando que sábado nós passamos da marca de 4 milhões de doses aplicadas, com uma rede muito bem estruturada, a cidade de São Paulo muito bem preparada, cuidando muito bem de organizar, de ter a logística, né? Uma cidade muito grande, todas as nossas 468 UBSs, todas estruturadas. Vocês podem ver que não tivemos nenhuma ação que tivesse algum problema maior, como queda de energia, manutenção das vacinas, alguns pontos pontuais de furto de vacinas ou roubo, ou seja, bastante positivo o saldo até que esse momento, onde a gente já atingiu, como eu disse aqui, mais de 4 milhões de doses no sábado. Nossa equipe muito bem preparada, muito bem estruturada, toda a população da cidade de São Paulo com certeza está orgulhoso do que a Prefeitura fez e está fazendo nessa organização da vacinação. Deve ter mais alguns detalhes para passar técnico, né, o Edson? Aí eu passo para o secretário Edson Aparecido para complementar mais alguma coisa. Muito obrigado. Bom, como o prefeito colocou, nós estamos iniciando hoje então a vacinação das gestantes e puérperas com mais de 18 anos, com comorbidades, pessoas também com comorbidades, a gente continua vacinando acima de 50 anos. Amanhã motoristas e cobradores e no próximo dia 21, sexta-feira, nós vamos dar início à vacinação das pessoas com comorbidades acima de 45 anos e também pessoas com deficiência permanente dentro do programa do BPC, de proteção continuada, acima de 45 anos. Os profissionais de saúde autônomos da cidade, naquelas 13 categorias do PNI, dentistas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Nós, inclusive, antecipamos, né, prefeito, a vacinação para sábado, era para começar hoje, a gente começou no sábado a vacinação dessas pessoas. Hoje nós temos em toda a rede a vacina AstraZeneca e a Pfizer. Segunda dose, a gente continua administrando apenas nas unidades básicas de saúde e com abastecimento até agora normal da Coronavac. Então essa é a programação que a gente tem para essa semana em termos da vacinação aqui na cidade de São Paulo. Secretário, tem perspectiva de retornarmos à vacinação por faixa etária? Nós estamos num momento nas comorbidades, de retornarmos para a faixa etária? Olha, essa é uma decisão que tem que ser tomada conjuntamente entre o PNI, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual
e também com as secretarias municipais. Seguramente, nesse primeiro momento ainda, durante o mês de maio, será priorizada as categorias das pessoas que têm comorbidades, porque essas foram pessoas que sofreram muito durante a pandemia, tiveram que ficar dentro das suas casas, né? Alguns dos números em termos de óbitos foram exatamente dessas pessoas, obesos, diabéticos, hipertensos, né? Então, a prioridade continua sendo a questão da comorbidade, para depois, então, que a gente conseguir avançar na proteção dessa faixa da população, a gente possa abrir a vacinação para faixas etárias abaixo de 60 anos. Secretário, a imunização de grávidas e puérperas vai acontecer apenas com as vacinas da Pfizer. A quantidade que nós temos disponíveis hoje em São Paulo é correspondente a essa quantidade de pessoas que fazem parte desses grupos? Exato, de acordo com a orientação dada pela Anvisa, pela Secretaria Estadual, nós estamos vacinando as gestantes apenas com Pfizer. Aqui na cidade de São Paulo são 24 mil número que a gente deve vacinar e a gente tem estoque para vacinação dessas 24 mil gestantes. Nenhuma previsão para voltar a vacinação com as vacinas da AstraZeneca, isso depende do Ministério da Saúde? Depende da Anvisa e do Ministério da Saúde, eles poderem liberar a volta da vacinação de gestante com a AstraZeneca. E Coronavac não tem, né? Coronavac só segunda dose por enquanto. Com relação à vacinação, algum detalhe técnico, mais alguma dúvida de vacinação? Eu acho que vocês têm algumas perguntas, Simone? Vamos começar. Prefeito, hoje, efetivamente, é o seu primeiro dia. Queria que o senhor comentasse quais os desafios que o senhor enxerga que o senhor tem daqui para frente e quais são as convergências no seu pensamento, no seu estilo com o Bruno Covas. Obrigado pela pergunta, Simone. Só pegando mais um pouquinho a parte da vacinação, já respondo a tua questão. E também tem muita relação à sua questão, que é com relação à vacinação. A gente teve no dia D, sábado, 70 mil pessoas vacinadas para influenza. Queria pedir para que todos fossem vacinados. A gente ainda está com um número baixo. Vacinação de influenza é importante porque você evita que o paciente utilize a nosso serviço de saúde, as nossas UBS, os nossos hospitais. É algo muito importante. A gente teve na sexta-feira uma queda acentuada de uso das UTIs, foi para 77%. Ficamos todos muito felizes, porque a gente estava ali em 79, 80, 81, 80, 79, foi para 77%, só que ontem voltou para 81% nossos leitos de UTI. E já aproveitando a sua pergunta, o desafio é esse. A gente está muito atento, como o Bruno sempre quis, com relação à questão de cuidar de todos da cidade, mas nesse momento muito em especial a questão da área da saúde. Não deixar ninguém sem atendimento. Esse dado, esse número de leitos na cidade, a gente está acompanhando direto. Você vê que a gente inaugurou nesse último mês a UPA lá de Jabaquara, inauguramos lá o hospital na Uninove com 216 leitos, mais 40 leitos de UTI no hospital lá da Avenida Santa Catarina. Então, o esforço está sendo muito grande, a gente aumentou muito nossos leitos. Quando a gente começou a fazer as ações em março do ano passado, a gente tinha 530 e poucos leitos de UTI, aumentamos mais 1.300 leitos, temos 1.800 leitos de UTI. A cidade de São Paulo, sob comando do Bruno, com orientação do Bruno, trabalha muito por conta da questão dos leitos. Então, essa é uma grande preocupação minha, que ele sempre me cobrava, inclusive semana passada, como é que está acompanhando, está vendo. A gente tem mais 5 UPAs para inaugurar. Uma atenção muito especial para não faltar leitos e na questão da vacinação. Muito importante essa questão da vacinação. Como vocês sabem, a gente já fez 3 cartas de intenções para aquisição de vacinas. Ainda não tivemos sucesso porque existe um procedimento de primeiro vender para o Ministério da Saúde, para depois para nós. Mas nós não temos dúvida nenhuma, e o prefeito Bruno Covas sempre nos orientou isso, de que a vacinação é algo super importante. Perfeito. A convergência, já vou falar da convergência. Com relação à convergência, Simone, a gente pensa muito próximo, né? Apesar de que muitos acabaram divulgando algumas situações diferentes, a minha escolha para vice foi uma escolha muito pessoal do Bruno Covas, que começou o nosso diálogo já há muito tempo e a gente tinha uma atuação muito forte trabalhando junto. Eu, quando fiquei presidente do MDB municipal, em junho de 2019, foi quando eu fui falar com o Bruno, falei, Bruno, agora eu sou presidente do partido,
Eu vou fazer um trabalho aqui para o meu partido, um partido muito grande, né, para a gente poder estar junto nas eleições do ano que vem, porque eu estou falando de 2019. E ali começou, e durante todo o processo de composição, a gente sempre trabalhou de uma forma de muita parceria, sem nunca exigir. Eu só falei para ele, eu tenho um desejo de ser o seu vice, junho de 19, mas não é nenhuma colocação que seja uma condição. É um desejo pessoal pela nossa... E a gente acabou ficando muito próximo, muito amigos, né, da minha família, dele em casa, da gente estreitar as relações. E a gente sempre teve assim, uma discussão muito tranquila com relação aos nossos posicionamentos, né? Às vezes eu vejo alguém de vocês falar assim que eu sou de extrema direita, não sei de onde é que alguns tiraram essas questões. É aquele pensamento igual do Bruno. Defesa da democracia incondicional. Incondicional. A democracia é o maior legado que nós podemos ter. É isso que nós fazer. Cuidar das pessoas mais vulneráveis. Ter uma visão muito forte para uma cidade que... São duas cidades dentro de uma. Uma cidade muito rica, né? Mas ao mesmo ponto uma cidade muito pobre, que tem grandes dificuldades. Por isso que o Bruno trabalhou tanto para zerar a fila de creche. Hoje a gente tem 2.500 crianças numa fila de creche, já chegamos a ter mais de 100 mil, porque você dá uma condição de cuidar das pessoas mais necessitadas, melhorar muito o IDEB da área da educação. Nosso programa de habitação, a gestão que antecedeu a nossa, fez 8 mil e poucas unidades, o Bruno fez 25 mil, temos 49 mil para fazer agora. Então a gente tem que cuidar das pessoas, e na parte política é uma postura de centro. Abominamos o radicalismo, tanto para a esquerda ou como para a direita. É de centro, é de diálogo, é de convergência. Eu estou estendendo a minha pergunta, a minha resposta, mas um certo dia, a gente conversando com o Bruno, e eu estava numa reunião, acho que o Edson estava. Aí eu falei para ele, eu não sei qual que foi o assunto, mas eu falei para ele uma frase, que foi a única que eu aprendi quando eu fiz faculdade, que era publicum bonum privato et preferundum. Né? Aí ele falou, você sabe latim? Eu falei, só sei essa frase, Bruno, não sei nenhuma. E ele repetiu, que quer dizer, o bem público sempre deve antepor ao particular. E é uma frase que ele escreveu dessa carta que ele colocou, está lá mais ou menos nesses termos, né? Então a nossa relação é essa. O bem público sempre deve antepor ao particular, essa coisa de amizade. O Pedro acompanha a campanha, acho que ele viu tanto que a gente tinha de união. Prefeito, aproveitando, eu queria saber se o senhor pretende fazer modificações na equipe ou manter 100% do time do Bruno na prefeitura, e se manter até quando? Se mantiver até quando? Pedro, a gestão é a gestão Bruno Covas, né? Não existe nenhuma mudança, nenhuma alteração. Quando a gente ganhou a eleição, no dia 29 de novembro, iniciaram-se os diálogos para compor o governo, né, que iniciou no dia 1 de janeiro de 2021. E eu participei com o Bruno da composição. Né? Lógico, teve sugestões que eu dei, falei, Bruno, acho que essa sugestão, ele acabou optando por outro. Teve sugestões que eu dei que ele acatou, né? E teve coisas que eram naturais. Por exemplo, o trabalho que o Edson vinha fazendo na saúde, com todo atendimento, evidentemente tinha uma convergência de todos da continuação. Estou falando do Edson porque está aqui, né? Então, são vários secretários. Mas eu participei junto da formação desse governo do Bruno, porque quem ganhou a eleição foi o Bruno e eu como vice. Quando você foi lá votar, tinha lá a foto do Bruno e a minha. Então é um governo que nós fizemos junto sobre a liderança do Bruno, né, evidentemente, sobre a forma de pensar dele, e não tem por que mudar, é uma continuidade. Você coloca mais conservador do que ele? Não, mais conservador que ele não. Na questão de costumes. Porque o senhor disse que o senhor não é extrema-direita, politicamente falando, mas na pauta de costumes, o senhor é mais conservador do que Bruno Covas era? Não, Simone, eu não me considero mais conservador. Eu tive uma atuação na Câmara durante 8 anos, que quem acompanhou sabe, nunca teve nenhuma posição minha de radicalismo nem para um lado nem para o outro, né? O que falavam muito foi quando foi a discussão do Plano Municipal de Educação, e aquele Plano Municipal de Educação foi votado por todos. Foi a decisão da cidade. Inclusive a bancada do PT votou. Então, às vezes, fazem algumas colocações sem pegar o contexto, né? E eu escutei muito na imprensa falar, porque é católico praticante. A igreja a qual eu faço parte, né? Vocês veem as posições
da CNBB, é sempre uma posição de total repúdio a qualquer radicalismo, de defender a democracia. Acho que talvez seja porque vocês não me conheçam tanto, né? Vai passar a conhecer um pouquinho mais. Prefeito, você falou de prioridade, de continuidade em relação à gestão do Bruno, mas pode haver alguma nova prioridade, principalmente na saúde, na gestão da pandemia? E você falou também sobre 3 cartas de intenção para a compra de vacinas, para onde elas foram e se há planos para fazer novos e continuar nessa prospecção de vacinas? Tá. O que aconteceu? Durante a campanha nós fizemos um diálogo com a sociedade. Desse diálogo com a sociedade nós fizemos o nosso plano de metas, que são 75 pontos, divididos em 4 eixos. Os 75 pontos nós tivemos audiências públicas, que inclusive foi recorde de participação. A gente teve nas audiências públicas do plano de metas da gestão que iniciou em 2013, 6.000 e poucas participações. Na gestão que começou em 2017, 3.000 e poucas participações. A gente chegou agora a quase 7.000 participações. Então, trabalhamos muito. Se você olhar os posts do Bruno Covas, participe da audiência pública do plano de metas, para chamar a sociedade para participar. Então, o que pode ter de alteração? Da nossa parte, nenhuma. Nós apresentamos o plano de metas, né, daquilo que nós colocamos. Agora, a partir do dia que nós ganhamos a eleição, nós vamos governar para todos. E aí as contribuições são importantes. O que pode ter de mudança, não minha, é com relação à melhoramento das questões do plano de metas. Agora as coisas continuam absolutamente normal. É a gestão do Bruno Covas, não existe nenhuma alteração. Carta de intenção, foi feita a carta de intenção para a Pfizer, para a Janssen e para a AstraZeneca. Né? Foram essas 3 cartas de intenção de compra de vacina. Tem pretensão de fazer mais, continuar nessa prospecção? Sim, se a gente tiver a oportunidade de comprar vacina, nós vamos comprar. A gente confia piamente de que salvar a vida é algo fundamental. Se tiver a possibilidade de comprar vacina, desde que esteja, fazer um parênteses muito bem importante aqui, desde que tenha registro na Anvisa. Prefeito, está prevista alguma cerimônia de posse, algo nesse sentido, apesar de efetivamente o senhor Fábio ter assumido a prefeitura? Não existe isso, conforme consta da nossa lei orgânica. Ontem o presidente da Câmara recolheu a assinatura da mesa, todos os 5 membros, que é composto por vários partidos da Câmara, né, assinaram o documento, é algo absolutamente formal, esteve na prefeitura e me notificou, e o presidente da Câmara já me deu a posse ontem de um ato absolutamente formal, sem nenhuma cerimônia. E hoje os destaques que o senhor tem serão na sede da prefeitura, serão presenciais? Serão presenciais. Tenho reunião agora com o secretário da Casa Civil, depois o secretário de Governo. Hoje tem um dia longo aí. Prefeito, o senhor é uma liderança agora nacional do PMDB, que é um partido que vive, como todos os outros, uma antecipação do debate eleitoral. Eu queria saber se o senhor aqui em São Paulo está fechado com o projeto Rodrigo Garcia e nacionalmente está fechado com o projeto do Dória. Isso não tá definido ainda. A gente está num ano que está caminhando aí, né, se Deus quiser, para poder vacinar todos até o final do ano. O nosso foco é cuidar da cidade e fazer esse trabalho aí de tentar acelerar ao máximo a vacinação dentro daquilo que cabe ao município. Lógico, é o Plano Nacional de Imunização, né, ao governo do estado. Aquilo que depender da gente, com certeza nós vamos tá fazendo. Agora, a discussão de eleição não se discute um ano antes, em absoluto. Vocês não vão me ver... Não, Simone. Alguém pode discutir. Vocês não me verão discutindo esse assunto de eleição do ano que vem, em hipótese nenhuma. A gente tem uma relação muito boa com o governo do estado, né, todos sabem. Estamos agendando uma visita, era para ter ocorrido sábado e houve alteração da agenda com o Rogério, que é do Ministério de Desenvolvimento, que tem algumas obras da cidade para receber. Então, aquilo que foi interesse da cidade, eu vou estar atuando como o Bruno falou. Só para dar um exemplo para vocês, às vezes para a gente poder desmistificar algumas coisas. Havia, por parte do governo federal, a possibilidade de envio de algumas cestas básicas, né? Eu falei, Bruno, o governo federal está fazendo esse cadastro para os municípios receber cesta, né? Vamos fazer, lógico, não é porque é governo federal, nós estamos aqui para defender o interesse da cidade, independente se seja governo estadual, governo federal, e é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Eu não estou nem um pouco preocupado com essa questão da eleição do ano que vem. Estou preocupado muito agora em honrar a memória do Bruno Covas, em continuar o governo do Bruno Covas.
em honrar a confiança que ele depositou a mim e toda a nossa equipe. Eu tenho certeza que tanto eu como toda a nossa equipe está imbuído desse sentimento. Você acha que o senhor foi injustiçado? Simone, deixa eu te falar, é a última a gente se encerrar que ele tem agenda. O senhor falou, vocês não me conhecem bem. Você acha que você se sente injustiçado pela imprensa? Em hipótese nenhuma. Não, imagina. Pelo contrário. O que acontece, às vezes você tem uma informação e eu posso, até eu ter errado em alguns momentos, de não ter feito uma contra-informação. Posso dar um exemplo seu? Como o Pedro a gente conhece mais e tal, um dia a gente estava numa campanha e ele falou, olha, tem uma situação de um boletim de ocorrência da sua mulher. Aí eu mandei uma mensagem para ele, assim, para ter muita tranquilidade, Pedro, não sei se... Eu falei, Pedro, como é que você de novo essa história, não sei o quê, deixa eu te falar, vem aqui conhecer a Regina, não existe o boletim, entendeu? Foi feito, a Regina ela contratou um advogado e fez uma solicitação de delegacia, eu quero ver o boletim, não existe o boletim, existe um provimento da Polícia Civil que é obrigado a ficar registrado, a ficar guardado, arquivado por 20 anos, né? Aí depois fala um pouco de que houve que eu estava sendo investigado por creche. Existia uma denúncia anônima de 2019, quando eu presidi a CPI da sonegação tributária, uma pressão enorme do mercado financeiro, que são interesses gigantescos, né? E eu e o Bruno, a gente nunca teve problema de enfrentar interesses, né? É uma característica nossa, que eu acho que é importante para a cidade. E o que aconteceu? É uma denúncia anônima, não tinha nenhuma situação. O promotor fez um trabalho que na época eu fiquei chateado, mas hoje eu fico feliz. Ele fez um trabalho na minha vida, ele devassou a minha vida, né? Quebrou meus sigilos, fez um trabalho fantástico, né? Qual que é o relatório dele? Que depois de ter apurado a minha vida de uma forma intensa, né? Para não falar absurda, intensa, o relatório dele, do promotor José Carlos Blatt, é de que não existe nenhum indício, que não existe nada, absolutamente nada contra a minha pessoa, né? Aí quando deu que tinha denúncia anônima, saiu muita coisa. Quando deu esse fato, quase ninguém deu. Então, são essas questões. Mas assim, eu tive um jornal de bairro quando era criança, mas assim, o jornal Hora de Ação, né? Então eu já fui um pouquinho da área de vocês. Lógico, é um jornal de bairro, não é da magnitude de vocês, né? Mas a imprensa é algo fundamental. Eu sou um defensor da democracia. Não existe democracia sem uma imprensa forte, uma imprensa que tenha total liberdade de falar, e a crítica nos ajuda muito. Tá bom? Gente, super obrigada, viu? Só fazer um agradecimento ao Ailes pela parceria, viu? Obrigado. A gente esteve lá no sábado no shopping também Aricanduva, né? Então a gente está tendo muitos parceiros que têm nos ajudado. É importante relatar isso, porque essas pessoas estão ajudando a cidade. Quando eles cedem o espaço, quando eles dão estrutura para a gente, eles estão ajudando a nossa cidade, estão ajudando todos nós. O senhor é palmeirense? Eu sou. Quando você falou da questão do Bruno, eu falei assim, a única coisa é que ele é São Paulino, ele é santista e eu sou palmeirense. De resto... O senhor está feliz também, né? Por esse aspecto, né? Você ganhou do Corinthians ontem. Ganhou? Eu nem consegui ver qual foi o resultado. Ganhou? Ah, é? Ah, tá bom. Gente, terminada as entrevistas, eu queria aqui, do fundo do meu coração, agradecer a todos vocês. É do meu íntimo. Muito obrigado. Não tenha dúvidas que eu vou me dedicar ao máximo. Eu vou dar o melhor de mim. Eu vou seguir exatamente o que o Bruno falou. Eu vou, junto com a nossa equipe, fazer o melhor para a cidade de São Paulo, olhando muito para os mais vulneráveis. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês e que o nosso irmãozinho Bruno vai estar lá olhando por nós e com certeza vai estar junto com a gente. Obrigado. Beijo.